Olá pessoal, como é que vocês estão? Gente, hoje a nossa aula de literatura ela é muito especial porque ela vai falar sobre as vanguardas europeias, que é um conteúdo que vocês já devem ter estudado em arte, se não, vão estudar. E em literatura nós também estudamos esse conteúdo porque ele serviu de norte para muitas das manifestações artísticas que nós tivemos aqui no Brasil no início do século XX, tá? Então, vamos lá, eu vou explicando aqui com os slides, mas pega também teu livro-texto, porque vez ou outra eu vou fazer menção ao livro-texto para que nós possamos então amarrar o conteúdo, tá bom? Lá no livro-texto, o conteúdo começa na página 123. Então, as vanguardas europeias tiveram vários representantes, como por exemplo Salvador Dalí, que nós temos aqui com essa imagem logo no início aqui do nosso conteúdo. Então vamos lá. Primeiramente, por que esse nome vanguarda, né? Essa expressão, ela é relativa ao mundo do militarismo, tá bom? Ou seja, são as pessoas que estão na tropa de frente, lá na hora de uma guerra. Então, essa expressão vanguarda cai muito bem para essas manifestações artísticas que aconteceram aqui no início do século XX, porque o pensamento deles, a proposta deles estava justamente à frente, né? Então por isso que se chama vanguarda, que é um termo aí do âmbito militar. E o que nós temos acontecendo no mundo nesse período? Logo no início do século XX, a gente tem aí as influências, né, os resquícios da Revolução Industrial que aconteceu no século anterior, em meados de 1840. Então, a gente tem o advento da ciência, a gente tem o crescimento aí de máquinas, né, da produção industrial no mundo, e tudo isso serve, de certa maneira, para nós conseguirmos compreender esse contexto. Além disso, a gente tá presente, a gente está diante das transformações tecnológicas na virada desse século, justamente por conta da Revolução Industrial. Então, nós temos aí a presença do avião, dos automóveis, né? O cinema também. Tudo isso acelerou o olhar do homem, né, para o mundo moderno. E como principal acontecimento histórico, nós temos então, gente, a Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu de 1914 a 1918. E tudo isso foi possível, então, de certa maneira, que o homem tivesse um novo olhar, né, um novo olhar para o mundo. E os artistas, eles estavam, de certa maneira, descrentes em relação à realidade, porque a guerra acontecendo, né? Muitas coisas ruins, o olhar deles para a burguesia não era um olhar de aprovação. Então, os artistas começam a perceber tudo isso com um olhar crítico e querem manifestar por meio das suas obras justamente essa visão que eles estavam tendo, tá? E aí, um aspecto interessante é que eles vêm então contra a mimese. Não sei se vocês lembram desse conceito, mas a mimese, a gente estuda até nas aulas sobre o Renascimento, tem a ver com a imitação da realidade, tá? É um conceito elaborado por Aristóteles, o filósofo. E aí a arte, muitas vezes, faz justamente isso aqui, né? Imita a realidade. Então, alguns dos vanguardistas, eles queriam ir justamente contra a realidade, ou seja, elaborar artes, elaborar obras, textos, telas, quadros que fossem contra a mimese, tá bom? Então a gente vai conseguir perceber essa tendência, essa proposta em algumas das vanguardas europeias, ok? Portanto, se eles estavam querendo ir contra a mimese, eles queriam justamente a liberdade de expressão, certo? Ou seja, não ficarem presos ali a imitar a realidade como alguns outros artistas já estavam fazendo. Em meio a tudo isso, o que começa a surgir então? As manifestações artísticas diversas, que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Muito bem.
Então, a gente tem várias, por exemplo, expressionismo, impressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e o surrealismo, tá? As vanguardas vão dar origem à arte moderna, que foi justamente o que eu comentei logo no início da aula, porque a arte moderna surge no início do século XX, concomitantemente aqui com as vanguardas europeias, né? Então, a gente tem as vanguardas como referência para o surgimento da arte moderna, logicamente com as suas adaptações. Primeiramente, vamos estudar então o expressionismo. Ele surgiu na Alemanha em 1910, tem características que se manifestaram antes em pintores oriundos do impressionismo, que a gente estudou até algumas aulas passadas, quando eu falei do simbolismo para vocês, como por exemplo a presença do famoso Van Gogh, né? O Van Gogh era impressionista, então a gente tem aqui algumas características oriundas de lá. E a preocupação foi a forma em expressar as manifestações do mundo interior. Ou seja, o artista, ele também deforma a realidade. A maneira que ele vê o mundo, a maneira que ele tem ali o seu mundo interior, se ele vê algo e ele quer deformar aquilo, ele vai fazer, tá bom? Então, a palavra-chave dessa vanguarda é deformação. Cada uma das vanguardas eu vou citar uma palavra-chave e vocês têm aí também no livro o texto, tá? Essa vanguarda, o expressionismo, está na página 128, ok? Então, a gente tem aí essa palavra-chave como deformação, ou seja, eles têm como ideia, como objetivo, mostrar a estética do feio. Eles não estavam se importando se aquilo era bonito ou feio na perspectiva das opiniões de todo mundo. Eles queriam, então, demonstrar essa estética do feio, ou seja, não se importavam com o conceito do belo, né? Ou do feio. O importante era a expressão do que eles tinham ali no seu interior e a visão que eles tinham de alguma coisa, tá? Bem, como forma de expressar a visão pessoal do artista, os expressionistas, além de darem grande importância ao poder expressivo das cores e das formas, então os desenhos, as imagens, né, os quadros tinham muitas cores e muitas formas, valorizaram as composições abstratas e as imagens distorcidas, próximas da caricatura. E aí desenvolveu-se mais na pintura e os principais representantes foram o Van Gogh, porque de certa maneira é impressionista e ele tem um pouco dessa tendência, Paul Cézanne e Edvard Munch. Olha só, por exemplo, essa daqui que é do último autor que eu citei, a famosa obra O Grito, tá? Então, olha só, a gente tem a presença das cores, como a gente acabou de ver, né? Acabei de mencionar, cores fortes, vibrantes. A imagem aqui, ele imitando um grito, de uma forma caricatural, né? E eles não estão se importando justamente com a estética do belo, ou seja, a gente olha e parece mesmo uma imagem feia, se a gente considera a questão, por exemplo, do que é comum, né? Do que é belo para todo mundo. Então, a gente tem aqui essas cores, né? Que de certa maneira vão se misturando. Da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição, deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. Tudo isso a gente tem presente no expressionismo. E nessa imagem a gente tem aqui o grito, né, o espanto como temática, colocando aqui para a gente, tá bom? Observe que é como se ele estivesse aqui em um cais, né, como se aqui fosse uma água atrás, tá? E a gente consegue então perceber essa expressão. Outra imagem aqui, no caso agora do Van Gogh, campo de trigo com corvos, nos lembra a realidade, mas não é exatamente igual, porque eles colocam a sua impressão, né? A impressão do artista, tá? Mais uma, ou escolar. Observem que a expressão dele não é uma expressão que envolve, demonstra o que ele está sentindo, né? Como se ele estivesse triste, como se ele estivesse decepcionado. Então, a ideia é justamente essa mesmo. Colocar o que estava se sentindo sem se importar com os padrões, digamos assim. Muito bem. E na literatura, professora? Olha só. Na página 128 tem um trechinho dessa obra que eu estou citando aqui.
a obra A Metamorfose, por exemplo, tá? Então esse autor, Kafka, expressou o absurdo da existência em sua obra, revelando a solidão e a alienação do mundo moderno. Nessa obra aqui, eu vou ler um trechinho para que vocês possam perceber como que tem essa semelhança, né, com a temática que nós acabamos de ver do expressionismo nas artes plásticas, que a palavra-chave é a deformação, né? Olha só, página 128, acompanha aí no teu livro. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia o revestido de metal, e ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a coxa dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. O que me aconteceu? Pensou. Não era nenhum sonho. Então a gente vê aqui, nesse trechinho que eu li para vocês, que o protagonista, ele se transforma num gigantesco inseto, né? E o decorrer da história, o autor vem colocando pra gente essa ideia da metamorfose, né, da transformação, que é um exemplo, então, dessa característica que nós conseguimos perceber no expressionismo. Porque ele pega o estranhamento, né? Um homem se transforma no inseto, tá, mas por quê? E aí, com o decorrer da obra, vocês podem ler aqui na página 128 o comentário sobre ela também, vem mostrando que essa transformação, né, dessa alegoria, é justamente para coisificar o ser humano, para não dar a importância que ele realmente deveria ter. Justamente porque o autor, ele quer levar a reflexão de que lá na obra algumas pessoas dependiam desse protagonista financeiramente. E quando isso acontece, de certa maneira, ele não tem mais importância. Então o autor traz uma reflexão a respeito da existência, da valorização do ser humano e do quanto que muitas vezes o ser humano é coisificado, tá? Em vez de ser personificado, ou seja, ser considerado como pessoa, né? Então, a gente tem aqui uma semelhança com essa ideia do expressionismo nas artes plásticas e, como eu estou falando aqui, na literatura, tá bom? Muito bem. Continuando, vamos agora para o cubismo, tá? O cubismo é famoso, eu acho que você já ouviu falar em Pablo Picasso, né? Sempre tem aí memes na internet, às vezes, que falam dele. Quando a gente diz que um garotinho, uma criança tá ali pintando, fala assim, eita, esse aí vai ser um Pablo Picasso da vida, um Van Gogh, né? Então, o Pablo Picasso é o grande nome do cubismo. E, como o próprio nome nos mostra, né, cubismo tem a ver com o cubo, que nos lembra aí a geometria. Então, observem aqui comigo. Surgiu em 1907, a partir das experiências do espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Palavra-chave, fragmentação, o que tem totalmente ligação com a ideia do cubismo, né, da forma geométrica. Desenvolveu-se inicialmente na pintura, caracterizou-se pela valorização das formas geométricas, como os cubos, os cones e os cilindros, tá? Qual era a ideia que eles defendiam? Que o artista tem a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois recriá-la a partir de elementos geométricos sobrepostos, ou seja, a gente tem a sobreposição de imagens. Então é isso que a gente consegue perceber nessas obras cubistas, sobreposições de imagens. É como se eles pegassem uma coisa que é completa, por exemplo, o ser humano, aí ele sai partindo do ser humano todinho, cabeça para cá, perna para cá, braço para cá, para que depois deles fazerem isso, eles pegam de novo os pedaços e montam aí a sobreposição de imagens, ou seja, uma imagem em cima da outra. Picasso na pintura e Apollinaire na literatura são os principais representantes dessa vanguarda. O Picasso disse o seguinte: a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade, tá? Ou seja, eles querem colocar na obra, na pintura ou no texto algo que não é exatamente a realidade, ou seja, como ele está falando aqui, é uma mentira,
para que nós possamos refletir sobre essa realidade, né? Para que aquela imagem fragmentada nos lembre o que de fato precisamos lembrar em relação ao mundo quando a gente olha para essa imagem. Observem aqui, então, esse exemplo, né? E aí a gente tem aqui uma referência que o Picasso fez com animais e seres humanos meio que fragmentados, ó, cabeça, braços, né? E aqui, segundo os estudiosos, né, segundo as pesquisas, essa imagem ela remete à guerra, tá? Quando uma cidade foi então destruída, por conta da Primeira Guerra Mundial. E aí o Pablo Picasso mostra justamente isso, as pessoas, os animais, né, a destruição, colocando aqui esses elementos fragmentados, tá bom? Mais uma que mostra essa presença do cubismo, né? Coloca aqui a geometria no corpo dos homens e das mulheres, como a gente consegue perceber. Muito bem. E na literatura, gente? Os artistas cubistas preocuparam-se com a construção do texto e ressaltaram a disposição gráfica do poema, o que nos lembra a proposta da poesia concreta, que vem justamente beber nessa fonte aqui, que é a poesia da fragmentação, dos poemas parecendo ali desenhos com elementos gráficos, que nós temos aqui no século XX, né, na década de 50 mais precisamente, tá? Com isso, os espaços em branco da folha de papel passam a ter importância para poder conseguir formar ali o desenho, tá? A gente tem também os substantivos soltos, os adjetivos e a pontuação geralmente são desprezados. Olha aqui um exemplo, um poeta francês que fez o desenho da Torre Eiffel com a presença de palavras fragmentadas, né? Nos lembrando aqui o cubismo, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, o poema do Oswald de Andrade, Hípica. Saltos, recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então observem aqui, ó, que aqui a gente tem palavras soltas, substantivos sendo colocados para no fundo a gente conseguir então juntar e perceber essa influência cubista, tá? Com a fragmentação da realidade. Como se ele estivesse contando o que está acontecendo, só que com palavras apenas soltas, tá? Muito bem. E o futurismo? Vamos lá. Futurismo, ele foi liderado pelo italiano Filippo Tommaso Marinetti. Ele tem uma forte ruptura com o passado. Por quê? Porque quer exaltar a vida moderna, o que é novo, né? Colocando aqui em evidência a máquina, a eletricidade, o automóvel, tudo que vem sendo apresentado com o início do século XX, no contexto pós-revolução industrial, tá? E qual é a palavra-chave? É o futuro, tia? Não, tá? A palavra-chave tem a ver com futuro, mas é velocidade, porque eles buscavam mostrar essa velocidade justamente da modernidade aí das cidades, né? Do maquinário, dos instrumentos que o homem começa a utilizar e tudo mais. Então, no Manifesto Futurista, eles defendem a ideia do demolir, de destruir o que existe, ou seja, eles se colocam então como um movimento radical, tá? Em 1912, Marinetti lançou o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, também conhecido como Palavras em Liberdade. Crítica da posição da arte literária do século XIX, propôs a destruição dos padrões da sintaxe gramatical. E aí, de certa maneira, a gente tem aqui então uma proposta que defende a guerra, porque eles colocam aqui em evidência os carros, né, a máquina, tudo que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Então, de certa maneira, aqui nós temos artistas que defendem isso, que não foi muito aceito por todos os outros artistas, tá? Porque muitos deles se colocaram então contra a proposta futurista, porque de certa maneira ela concordava ali com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial,
tá bom? A gente tem aqui, ó, alguns exemplos do trecho do manifesto. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade. Os elementos essenciais da nossa poesia são a coragem, a audácia e a revolta. A gente tem aqui, por exemplo, tendo a literatura até aqui enaltecida a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto perigoso, a bofetada e o soco. Então, a gente, olha esse trecho aqui, ó. Não há mais beleza senão na luta, nada de obra-prima sem caráter agressivo. Então, eles colocam, né, essa ênfase na agressividade, na guerra, na velocidade, no futuro, mas também tem essa tendência aí em relação à guerra, né, uma tendência bélica. Olha só, aqui a gente tem uma imagem do manifesto intervencionista, tá? E nessa imagem até nos lembra um pouco o cubismo, né? Mas a proposta, como a gente tem no livro texto, página 125, tá? Ela é colocada como uma imagem que vem servir para incentivar a Itália a entrar na guerra, tá bom? A entrar na guerra, porque essa imagem é de 1914, justamente o começo da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, eles vêm colocando essa imagem para que a Itália entre na guerra. Olha só, a palavra Itália aparece ao centro e a imagem é composta de recortes de jornal e outros fragmentos fotográficos com palavras soltas que reproduzem algumas das experiências linguísticas propostas por Marinetti, que é o autor que lançou então o futurismo, tá bom? É uma imagem viva, uma imagem pulsante, colorida, né? Com muitas formas, sugerindo a explosão de toda a violência potencializada com a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, essa é a proposta aqui dessa imagem. Olha aqui o nome Itália no meio, ó. E foi um convite para que a Itália entrasse na guerra. Esse, né, gente? Esquisito. Mas é isso mesmo que eles queriam. Aqui mais uma que mostra pra gente a ideia do automóvel, da velocidade, da luz, né? Olha aqui essas imagens assim, meio que como se lembrando da velocidade, né? Colocando aqui também uma proposta que nos lembra a proposta do futurismo por conta da modernidade, tá? Beleza. Bem, na literatura, a gente tem o futurismo da seguinte forma: destruição da sintaxe, dispondo os substantivos ao acaso como nascem, tá? Uso do verbo no infinitivo, o verbo sozinho pode dar sentido, né, para a expressão. Abolição do adjetivo para que o substantivo desnudo conserve a sua cor essencial. O que mais? Abolição do advérbio, velha fivela que une as palavras umas às outras. O advérbio conserva a frase numa fastidiosa unidade de tom. Destruição, a da pontuação também, que será substituída por sinais da matemática e pelos sinais musicais. Então a gente tem essa proposta. Olha só, por exemplo, aqui um poema do Fernando Pessoa, tá? Que é um poeta português, né? E ele vem falando sobre a proposta do futurismo, colocando aí os elementos da modernidade que vieram com a industrialização. Ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Olha aqui o Rzinho imitando o som da engrenagem, né? Do carro, do automóvel. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Observem que é claro aqui a proposta, a presença, né? É clara a presença da ideia do futurismo, falando aqui dos carros, da velocidade, da engrenagem, de tudo que tem a ver com o que está ligado com essa proposta aí do que é moderno, tá? Muito bem. Mais uma imagem futurista, tendo a ver aqui com a carga dos lanceiros, como se lembrasse aqui um movimento da guerra, né? De quem estivesse no campo de batalha.
E agora vamos para o dadaísmo. Tá terminando, paciência, vamos lá. São muitas vanguardas. Vamos então para o dadaísmo, tá? Está presente aí no livro texto na página 126. Foi fundado na Suíça e foi muito radical, considerado o mais radical movimento da vanguarda. A palavra Dada nos lembra, então, pode significar várias coisas, mas ao mesmo tempo eles defendiam que não poderia significar nada. Mas a ideia é que a gente lembre aqui o Dada como o balbuciar do bebê, né? Que fala Dada. E esse Dada, quando a criança fala, o bebê, pode não significar nada, mas ao mesmo tempo pode significar muita coisa, né? Porque a gente não sabe exatamente o que a criança está dizendo, mas ela consegue expressar ali algo pra gente. Então pode significar sim. Bem, eles eram contrários às regras para trabalhar com a arte, né? Então eles eram contra as regras. Eles questionavam os valores burgueses, que para os artistas eram responsáveis pela destruição causada pela guerra. Tudo que a guerra trouxe de ruim para eles, para os artistas, eles então colocavam a culpa, né, em relação justamente a esses valores burgueses que buscavam o dinheiro e etc. Então, eles são contra as teorias, tá? As ordenações lógicas, os manifestos, e pouco se importavam com o leitor. O importante para eles era criar palavras que rompiam com as barreiras da sonoridade. O importante era o urro contra a guerra e contra o capitalismo burguês. Era uma proposta que ia, então, de encontro com a burguesia. Para se ter uma ideia da importância do urro para o dadaísta, basta mencionar o prefácio da obra Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, onde ele diz o seguinte, sobre o poema Ode ao Burguês: quem não souber urrar, não leia Ode ao Burguês. Bem, então a gente tem aqui uma proposta que vem para querer revolucionar, né? E para ir contra a burguesia, era isso que eles queriam mostrar. Ou seja, eles buscavam o abandono da lógica, da razão, eles não compactuavam com as ideias e os valores da maioria, ou seja, não queriam agir com lógica e com coerência na visão deles. Portanto, a palavra-chave é irracionalidade, tá? E aí, eles lançavam então propostas que eram pouco convencionais, certo? E essa obra dadaísta, ela se relaciona mais ao conceito que rege a produção do trabalho que a obra em si. Portanto, ela tem a ver com uma arte conceitual, porque o que estava ali sendo colocado no quadro, no texto, era uma proposta para levar ao raciocínio, tá? Era uma obra diferente, mostrando então a arte conceitual. Olha aqui, gente. Lembra-nos um objeto do dia a dia, né? Um mictório aqui. E a gente tem, então, a técnica do handmade, consiste em transformar em obra de arte objetos do cotidiano, com o objetivo de satirizar, ou seja, de criticar. Era isso que eles faziam. Esse quadro se chama A Fonte. Muito bem, e na literatura a gente tem o aleatório, tá? Palavras soltas, o aleatório na composição, a improvisação, a desordem e o neologismo. Como nós temos aí na página 126, no livro texto, que também está aqui para a gente acompanhar, esse poema. Olha só, vocês vão entender perfeitamente a proposta dadaísta por meio desse poema aqui. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite o saco, misture esse saco, tire em seguida cada pedaço um após o outro, copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco, o poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que compreendido do público. Entenderam? Eles queriam usar palavras soltas, colocar propostas que tinham a ver com o que eles estavam pensando, por mais que eles não fossem compreendidos. E é exatamente isso que a gente percebe aqui por meio desse poema, que nos traz como fazer um poema dadaísta. Muito bem. E por último, chegamos ao surrealismo, tá? Que é a vanguarda europeia, lá da primeira imagem que eu coloquei no slide. Então, foi o último dos movimentos de vanguarda. Ele surgiu em 1924 em Paris, quando André Breton lançou o Manifesto do Surrealismo, tá?
O André Breton era um ex-dadaísta, tá? Considerado então um ex-dadaísta. O movimento nasceu de uma ruptura com o dadaísmo, porque, como eu estou acabando de falar, ele achava que a gente poderia aprimorar essa ideia que foi colocada aí com o dadaísmo, tá bom? Queriam elaborar uma nova cultura, encontrar um caminho de acesso às zonas profundas do psiquismo humano. Questionando a sociedade e a arte, eles se propunham a destruí-la para recriá-la a partir de técnicas renovadoras, ok? E aí, os surrealistas procuravam fundir a imaginação que dorme no inconsciente com a razão. A fantasia e a realidade unidas permitiriam captar uma super realidade. Então, eles querem juntar, gente, a ideia aqui do inconsciente com a razão, a fantasia e a realidade, tá? E aí, por conta disso, as linhas de atuação do surrealismo são as experiências criadoras automáticas e o imaginário extraído do sonho, como eu coloquei aqui em negrito, buscando liberar o artista dos limites da razão, tá? Como eles estão, então, preocupados com essa ideia da fantasia, do sonho, buscar o imaginário, eles beberam muito das ideias da fonte do Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Então, a gente percebe uma atmosfera onírica, olha essa palavrinha aqui, ó, onírica, que tem a ver com sonho, nos textos e nas imagens. E aí, por isso, a palavra-chave do surrealismo é o sonho, tá? Justamente por conta desse momento aqui do Freud, dessa influência que eles têm bebendo aí da psicanálise. Continuando, pessoal, aqui a gente tem uma obra surrealista, que é do Salvador Dalí. E aí, essa obra se chama A Persistência da Memória, é o título dela. E o tema, ou seja, do que ela está falando, é justamente sobre a questão do tempo, né? A gente percebe aqui a presença dos relógios de modo incomum, ou seja, a gente vê aqui os relógios meio como se eles estivessem derretidos, né? Aqui caído uma árvore que dizem alguns estudiosos que é a árvore que lembra onde Salvador Dalí morava. A paisagem lá de trás, que é meio que uma parte como se fosse mais real, né? Mais parecida com a realidade, é a visão da casa dele lá em Barcelona. E assim, o que a gente consegue perceber é como se ele misturasse aqui a fantasia com o real, meio que a realidade com o sonho, como quando a gente pensa que às vezes no sonho a gente tem imagens distorcidas, a gente tem coisas que não fazem muito sentido, né, quando a gente sonha. E é isso que ele vem colocar aqui pra gente, tá? E aí, aqui dizem também alguns estudiosos e analíticos de obras artísticas que é como se fosse grandes cílios, como se fosse o próprio autor deitado dormindo, que nos remete à ideia do sonho também, tá? E, sobretudo, como a gente está colocando aqui a persistência da memória no título, mostrando que a nossa memória também tem a ver com o tempo, e esse tempo aqui é colocado por meio dos relógios que são sobrepostos dessa forma aqui. Aqui sobreposto a uma pessoa e aqui de meio que derretido, tá? Nos lembrando a temática da passagem do tempo, do quanto que a vida é efêmera. E aí eles colocam justamente essa proposta aqui por meio da famosa obra A Persistência da Memória. Logicamente eu estou falando aqui de algo de maneira rápida, né, superficial, não é uma análise detalhada, que isso a gente pode fazer também na disciplina de arte ou também em exercícios depois, tá bom? É só para vocês terem uma noção de como que esse surreal aparece, justamente com essa estranheza, com essa coisa diferente. Aqui também na obra Carnaval de Arlequim, a gente tem uma ideia de uma alucinação, como se nos lembrasse as coisas que a mente é capaz de fazer. E aqui a gente percebe como se fosse uma festa, e nessa festa existem vários elementos misturados, tá? Vários elementos presentes, como a gente tem aí na página 127, onde nos mostra justamente que o autor, ele quer mostrar como que a nossa mente opera, tá? Então aqui é como se fosse, ó, a tela com o chão pintado, né, de cores fortes. A gente tem aí, ó,
como se aqui fosse uma janela com um céu noturno, tá? E existem diversas camadas e diversas pessoas aqui misturando também, sendo presentes, tá? Nessa obra. O que nos mostra que é possível justamente acontecer isso na nossa mente, quando a gente mistura vários elementos e demonstra assim que às vezes nem parece muito com o real, né? Mas que acontece por meio das nossas alucinações ou dos nossos sonhos, tá? Trazendo essa atmosfera, essa temática onírica. E na literatura, a gente tem, por exemplo, esse poema Aproximação do Terror, tá? Do poeta, para não trocar o nome aqui, do poeta Murilo Mendes, está na página 127. Diz assim: dos braços do poeta pende a ópera do mundo, tempo, cirurgião do mundo. O abismo bate palmas, a noite aponta o revólver. Ouço a multidão, o coro do universo. O trote das estrelas, já nos subúrbios da caneta. As rosas perderam a fala. Entrega-se a morte a domicílio dos braços. Pende a ópera do mundo. Observem que nesse poema, o Murilo Mendes, que é o autor, ele bebe da ideia do sonho, ele bebe nessa temática do sonho, nessa atmosfera onírica, o que mostra justamente essa tendência surrealista, consequentemente ligada ao Freud, né, à psicanálise. Observem aqui, ó, o abismo bate palmas, né? Nos remete a uma coisa que parece mais com os sonhos, que acontecem nos sonhos, que tem lógica lá, mas não tem lógica no nosso mundo mesmo real, tá bom? A noite aponta o revólver, é meio que sem sentido, né? Mas ele coloca justamente para demonstrar essa atmosfera meio que criadora da nossa mente, tá, gente? Então, foi uma aula grande, porque o conteúdo é grande, mas eu espero que vocês tenham compreendido, embora tenha ficado bem grande, mas espero que vocês tenham paciência para ver tudinho direitinho. E nos exercícios vocês vão ter mais contato com as vanguardas e vão poder aprimorar esse conteúdo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.